pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects, 3D Studio Max e Photoshop. Aqui fala Bruno A1, mais uma vez para a VFX Produções. Então, ao final do último tutorial, a gente terminou todo o processo de animação no 3D Studio Max e agora nós estamos aqui no Photoshop. Não é um programa que a gente aborda sempre nos nossos tutoriais, mas é uma ferramenta de extrema importância dentro da caixa de ferramentas de um designer videográfico. E no caso desta vinheta aqui, nós vamos utilizá-lo para criar todas estas formas que perfazem o background desta animação. Você vê que a gente tem, no caso aqui, 1, 2, 3 ou 4 elementos. A gente tem que usar a criatividade não só para gerar essas formas em modo independente, né? Ou seja, cada uma ocupando o seu layer distinto, como também utilizar isto lá dentro do After Effects de uma forma criativa, de modo a interagir com a animação que já foi feita dentro do 3D Studio Max. Então eu tenho aqui, vamos recapitular a ideia. Eu tenho aqui na tela este gráfico que tem resolução, como você pode ver, de 250 por 250 pixels, que foi teoricamente fornecido pelo cliente como único objeto fonte para a produção do projeto. Neste ponto a gente vai utilizar o gráfico mais diretamente. Eu coloquei ele para download na seção de downloads do site. É o primeiro link na lista de cima. Basta você clicar lá e pegar no Mediafire. E feito isso, eu vou também abrir aqui. Aqui está a pasta onde eu salvei os PNGs do 3D Studio Max. Só para a gente ter uma referência, eu vou pegar a última frame de número 130 e vou abrir. Então nós temos aqui o gráfico em PNG. Você vê que tem transparência aplicada. Não está exatamente na mesma posição da logomarca, mas isso pode ser ajustado lá dentro do After Effects, etc. O que a gente tem que observar aqui inicialmente é que este gráfico possui 250 por 250 e a nossa animação, que foi feita no tamanho standard, possui 720 por 480. Então, nós vamos abrir um novo. Eu vou pegar aqui em Film and Video o padrão NTSC-DV, etc. E dou OK. Então ele cria aí essas linhas guia que servem tipo como uma área de segurança. A gente não precisa disso. O atalho para tirar as linhas guias é Alt+VHU. Se quiser ver de novo, basta fazer o mesmo atalho. Então nós vamos fazer o seguinte: eu sugiro que a gente copie um arquivo para dentro do outro. Para quem ainda não sabe isso no Photoshop, puxão de orelha, mas eu vou mostrar como faz. Você seleciona o arquivo que você quer copiar, no caso este arquivo do logomarca, clica aqui no thumbnail do background e arrasta para dentro do outro arquivo. Nesse ponto a gente pode fechar aqui, deixando apenas este arquivo. Então a gente tem, antes de mais nada, que levar em conta a questão da proporção aqui. Mesmo que a gente aumente o tamanho dessa logomarca aqui para preencher a altura, vou em Alt+EAS e pressionando Shift eu mantenho a proporção. Você vê que a gente tem um gráfico quadrado versus um gráfico retangular. Então nós vamos na cara de pau roubar aqui, tá certo? Não importa o que aconteceu com a logomarca, porque nós não vamos utilizar isso aqui. Nós só vamos usar a referência de fundo para desenhar algo em cima, tá certo? Então o que a gente faz? A gente vai primeiro pescar essas cores aqui. Eu vou pegar o conta-gotas, que é a letra U ou letra I,
Tá aqui em cima. Eu vou pescar o azul aqui no cantinho e vou girar aqui a cor de fundo e vou pegar o verde no cantinho aqui. Por que eu estou pegando no cantinho? Porque tem um degradê, então é óbvio que no canto a cor está mais forte. Então eu vou começar aqui a criar um layer que eu vou nomear de azul e vou pegar minha ferramenta de gradiente. Eu já estou com o azul aqui, eu vou girar ele, colocar ele como cor de foreground e vou pegar o preset no Gradient Editor aqui, que é o segundo dele, que vai de foreground color para transparência, e dou OK. Aí eu vou clicar aqui no começo e eu vou puxar segurando o Shift, que me dá o travamento aqui na horizontal, e puxo mais ou menos até o ponto aqui onde morre o gradiente. Então o que eu tenho? Se eu apagar o outro layer, a gente tem esse gradiente. Eu posso apagar o background, que eu vejo a transparência. Então a gente tem essa forma azul preenchendo essa metade aqui. Entretanto, a gente vê que o gráfico tem esse formato aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um outro layer. Esse layer eu não vou nomear porque ele vai ser só auxiliar. Eu vou pegar aqui a forma elíptica e vou fazer uma elipse aqui. Isso não precisa de ser exatamente a mesma coisa. Vou pegar mais ou menos o tamanho que eu estou vendo aqui na tela e vou preencher com qualquer cor. Basta dar Alt Backspace, que preenche a seleção, Ctrl D desfaz a seleção, e o atalho Alt E A R promove a rotação. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer isso até aqui. Veja como eu tive um cálculo quase perfeito aqui, né? Eu vou colocar essa forma em cima do degradê. Você pode ver que ela sobrepõe, né? Vou botar o degradê aqui de volta, a sobreposição, e eu vou pegar a seleção apenas dessa área. Como que eu faço isso? Eu coloco o meu cursor em cima aqui do thumbnail no painel de layers e pressionando a tecla Ctrl no meu teclado, eu vou clicar e isso faz a seleção do objeto que compõe o layer. Eu posso até tirar a visibilidade dele agora, a seleção permanece. Aí o que eu faço? Preste atenção, eu tenho que selecionar o layer azul, porque a seleção se aplica ao layer corrente. Então, com o layer azul selecionado e a minha seleção feita, eu vou simplesmente pressionar. Posso mover um pouquinho abaixo aqui se eu quiser. Vou pressionar minha tecla Delete, que vai matar essa parte aqui. A gente ficou com o resto aqui embaixo, mas aqui a gente pode pegar uma ferramenta retangular, tá certo? Faço a seleção aqui embaixo e pressiono Delete. Eu me certifico de que eu fiquei apenas com essa parte azul aqui, como você pode ver. Então a gente já tem a parte azul mais ou menos, né? Ou quase bem parecida com o do gráfico em si. Muito bem. Então, agora o que a gente pode fazer? Para fazer a parte verde, a gente poderia repetir todo esse procedimento, mas eu sou um pouco mais esperto. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse layer aqui da seguinte forma: eu vou clicar e arrastar ele em cima desse botãozinho aqui, que é o botão New Layer, e isso gera uma cópia. Eu vou nomear aqui para verde, vou dar Enter, renomeando. Então agora, se eu pegar minha ferramenta de seleção aqui, eu tenho uma cópia, tá certo? Do layer que eu nomeei de verde, mas ele ainda é azul. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meus atalhos aqui, porque eu nem lembro onde que fica no menu. Vou pegar Alt E A V, que faz a inversão vertical, e Alt E A H, que faz a inversão horizontal. O que eu fiz? Eu rotacionei isso aqui 180 graus. O que eu posso fazer agora? Basta eu puxar aqui para o cantinho. Eu tenho o Snap, tá certo? Então assim já tem a outra forma em outro layer independente. Lembrando que
quando a gente tem os layers independentes dentro do Photoshop, quando a gente importar esse arquivo dentro do After Effects, nós vamos ter cada objeto independente, podendo operar qualquer transformação independente dos outros. Então a ideia é essa, é manter tudo isso aqui separado, tá certo? Então o que a gente tem até então, digamos, em caráter oficial? A gente tem essas duas formas. Mas você vira para mim e fala, pô, isso aqui é verde, você fez azul. Não tem problema. Nós vamos fazer aqui o lock, que é, nós vamos travar a transparência do layer, tá certo? Eu vou até tirar o de fundo aqui. E já estamos com a cor verde aqui com cor de foreground, ou seja, se a gente pintar qualquer coisa aqui, né? A gente pegar o pincel, por exemplo, a gente vai pintar, lógico, se eu destravar aqui, nós vamos pintar em verde. Como eu estou com a transparência travada, como você pode ver, o que ele faz? Ele só pinta onde tem verde, onde tem pixel. E isso já me dá, eu posso passar aqui, não tem problema, a parte verde do meu gráfico, correto? Então, agora nós vamos passar para o próximo objeto. A gente vê que a gente tem um gradiente aqui que vai do cinza para o branco, retornando para o cinza, como você pode ver. Eu vou pegar essas cores aqui da seguinte forma. Eu vou selecionar a ferramenta de gradiente e eu vou clicar aqui. E eu vou escolher um gradiente de 3 cores. Vou pegar um preset, pode ser esse aqui, por exemplo, tá certo? Aí eu vou clicar na primeira cor aqui, que é o azul, e vou clicar no color, e isso vai me dar o conta-gotas. Eu venho aqui e roubo a cor aqui do cantinho e dou OK. A próxima cor, o vermelho aqui do meio, eu posso vir, eu estou vendo que é o branco aqui, né? Eu posso pegar o branco normal e dou OK. E finalmente no amarelo, eu vou clicar no amarelo aqui, eu clico em color e vou roubar a cor do cantinho de cá. Então eu dou OK e isso já me dá um gradiente com as 3 cores que eu preciso. Basta eu dar OK aqui. E agora eu tenho que ser esperto, né? Porque eu tenho que criar um layer embaixo dos layers coloridos que eu criei. Então eu vou selecionar o layer que serve como referência, que é o que tem a imagem, e vou clicar aqui no botão New Layer. Você vê que cria um layer que ele chamou de número 3. Eu vou dar um clique duplo aqui, vou nomear para gradiente e dou Enter. Aqui basta eu pegar a ferramenta e fazer um gradiente de fora a fora, pressionando Shift para manter o padrão horizontal, e vou lá, eu já tenho o meu gradiente igual à imagem de referência. Você vê que ele sobrepôs a imagem, né? A gente tem ainda um elemento a fazer, que é esse, vamos dizer, esse oval branco aqui. Essa é a coisa mais fácil, né? Isso a gente cria um novo layer aqui. Você vê que eu estou com o gradiente desabilitado para que eu possa ter uma referência. Vou pegar a ferramenta de seleção oval e vou fazer uma forma oval aqui de fora a fora, mais ou menos aqui. E agora eu vou restaurar os defaults, vou botar a cor branca, tá certo? E vou preencher isso aqui. Para preencher a seleção, basta dar o atalho Alt Backspace, né? Basta eu deselecionar, Ctrl D, eu dei Ctrl R, que eu tirei a régua, errei aqui, Ctrl D, que ele seleciona, e com o atalho Alt R, eu posso rotacionar esse layer, vou reposicionar ele mais ou menos aqui. Por enquanto eu só estou preocupado com a rotação. Você vê que ele está um pouco menor que o ideal, então agora eu vou para Alt EAS, onde eu vou fazer a escala, e aqui eu controlo direitinho o tamanho da forma, tá certo? Você vê que é um exercício bom fazer isso, né? Você vê que tendo o domínio do Photoshop a gente faz o que a gente quiser. E tem mais um detalhe aqui, tem uma certa transparência nessa forma. Então agora tudo que eu vou fazer, eu já posso até matar a cor de referência.
o gráfico de referência, eu vou simplesmente diminuir a opacidade do branco aqui para que mostre um pouco do gradiente no fundo. Então agora a gente tem a forma bem dentro do que a gente queria aqui. Tá certo? A gente pode levar esse gráfico. Você vê que aqui eu posso trazer. Eu vou colocar em cima aqui a logomarca e eu tenho uma referência do que a gente vai ter lá dentro do After Effects. Mas eu não vou usar esse layer aqui, só queria dar uma olhada. Basta a gente salvar isso aqui, tá certo? Eu vou em File, Save. Eu vou salvar dentro da pasta Logo 3D. Eu vou nomear esse aqui de fundo PSD. Clico em Save, dou OK. Serviço completo. A gente agora tem um fundo totalmente independente, ou seja, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 objetos. A gente pode matar o background se quiser, tá? A gente tem então aqui essa forma que também foi só referência. Então nós temos na verdade 4 layers independentes para a gente trabalhar dentro do After Effects da forma que a gente bem entender. Mas isso agora é assunto para o próximo tutorial. Nós vamos ficando por aqui. Deixo um abraço a todos. Falou Bruno 1 para VFX.